pessoal, paz de Cristo. Sou o pastor Luiz Souza, sou presidente da igreja de Yahvé, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, site da nossa igreja, e eu estarei trazendo uma explicação espiritual do evento casamento. A gente sabe que casamento é algo bíblico, muitas pessoas casam, né? Mas o que a gente vem observando com o tempo é que é levado a coisa muito como um evento natural, é um evento até bonito, mas no fundo as questões espirituais ficam sem ser bem observadas. Então, dentro da minha experiência espiritual, sendo bem objetivo, que eu entendo que hoje Cristo nos içou, pós-batismo nas águas, aceitação de Jesus, batismo nas águas, como está nos outros vídeos que nós colocamos aí para criar uma linha de raciocínio. Isso aqui eu estou falando do vídeo do casamento, mas já há uma linha de raciocínio para compreensão do que eu estou falando aqui. Se você não assistiu os outros vídeos, você vai ter uma certa dificuldade de compreender o que eu estou falando aqui. Então, o reino de Deus, ele está no terceiro céu, o reino de Deus. Espiritualmente, os crentes, os cristãos que estão com Deus, andam com Deus, têm vida com Deus, estão espiritualmente nesse ambiente, fazem uma interface, que faz uma interface com a alma e com o corpo. Logicamente, tudo isso aí é afetado. Se uma pessoa começa a ficar na carne, afeta o espírito dela também em relação a Deus. Então vamos lá, pessoal. Vamos supor aqui, isso aqui é um cenário de um casamento. Um quadro 1, um quadro hipotético. Nós temos, né, o quadro 2, nós temos o quadro 3, nós temos o quadro 4. Então, uma explicação rápida. Então, o quadro 1, vamos desenhar um cenário mais positivo possível. O pastor lá no altar, o pastor, o obreiro, o presbítero, quem for aquele que for ministrar o casamento. Esse homem precisa estar nas regiões celestiais em Cristo. Ele precisa estar em plena comunhão com Deus. Ele tem que ter conhecimentos espirituais. Não é letra. Eu não estou falando aqui de letra, de seguir aquele ritual sem estar na presença de Deus. Porque espiritualmente ele vai precisar e deverá estar na presença de Deus. Seja ele bispo, seja ele quem for, apóstolo, como queira. Então aqui, o casal. Mas vamos voltar um pouquinho assim no tempo. Como funciona o procedimento? O casal vai lá pedir o pastor para fazer o casamento dele, dando a data e tudo direitinho ali, né? Como é que vai ser? Aí eles acertam, né? Faz os devidos... combina ali tudo que vai ser executado para o casamento. Aí está aqui o casal, certo? Então esse casal, minimamente o pastor tem que estar na presença de Deus, minimamente. Tem pastores que não estão na presença de Deus? Ah, tem. Infelizmente tem. Então está aqui, ó, pessoas que não andam nem com Deus. Então aqui, ó, o casal está aqui. Aí o casal convidou um monte de gente. Estou dando um exemplo, né? Ele teve, se não vendo aqui, azul, verde e preto. Só para poder exemplificar. Vamos supor a igreja cheia de gente, os colegas, né? Familiares do casal, pessoas, membros da igreja, tá? Enfim, aí vamos lá. Membros da igreja possuem comunhão. Então a gente sabe, os azulzinhos, a gente quer acreditar que estão em plena comunhão. Dentro dessa população, não pode ter, população pode ter ou não joios, né? Pode ou não ter joios, né? São pessoas que o diabo que coloca na igreja. Jesus falou que é o maligno que coloca eles. Mas coloca por quê? Tem que ter o joio na igreja? Já é um outro assunto, mas vamos fazer só um parênteses aqui. Jesus falou que quando a igreja dorme, a gente entende que quando a igreja dorme, é a igreja que não tem fogo no altar. Não tem aquela disciplina de oração, não tem aquela disciplina... Não é só meia dúzia de pessoas orando, não. Convocação é para a igreja toda, porque todo crente tem que ter vida de oração. Todo crente tem vida. Não é possível que esse crente tem 24 horas por dia, ele é ocupado. Ele não consegue fazer mais nada 24 horas por dia. Então ele tem que estar dentro desse espírito, né? Se ele não estiver dentro desse espírito, alguma coisa está errada, né, nessa história toda, porque é um pré-requisito de Deus para todo crente, orar e sem cessar. Então, isso também depende muito do pastor. Não necessariamente não tem que ter joio. Então, se o pastor também está na zona confortável e a membresia, por sua vez, também, é lógico que a igreja vai estar dormindo. Aí o diabo é terreno fácil, porque o diabo não vai conseguir botar ninguém que esteja na presença de Deus. Então, se as pessoas buscarem a Deus fortemente, todas vão estar na presença de Deus. Ok?
minimamente o pastor tem que ter uma vida assim. Membro de outras igrejas. Então vamos supor que o casal conhece pessoas de outras igrejas, amigos, colegas, familiares, seja como for, chama todo mundo para lá também. Aí está aqui, ó, membro de outras igrejas, que pode ser joios, pode ser pessoas que estão desviadas, pessoas que estão em trevas, pessoas que estão atravessando lutas e estão com a fé meio abalada, pode ser um monte de coisa, que não estão aqui no terceiro céu, na presença de Deus. Aí está aqui os pretinhos. Às vezes a pessoa é simpática, bacana, legal, está lá no meio, não está chegando na testa de ninguém. Pessoas em trevas, pessoas desviadas, pessoas de outras religiões ou pessoas sem religião. Há quem pense que pelo fato de Deus ter instituído o casamento, como ele falou, deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. É uma junção espiritual. Aí Deus instituiu o casamento. Então há quem pense, pessoas extremamente na letra, e dependente de onde tenha sido feito o casamento, é abençoado porque Deus é o Deus do casamento. A gente vê que não é bem assim, que hoje tem gente desviando aos montes, né? Então o casamento, para ser feito em Deus, ele tem que ser feito dentro da dimensão de Deus. Vamos para o quadro seguinte. Está aqui mostrando, né, o pastor, né, está aqui na terra, no sentido humano, corporalmente, como os azulzinhos, como o casal, primeiro, segundo céu, mas eles estão o quê? Aí fez a oração, né, o pastor fez a oração, pediu para os cristãos, né, casal que teve vida com Deus, né? Aí todo mundo na presença de Deus. Mas está todo mundo na presença de Deus, não. Só os azulzinhos, o exemplo, e os verdinhos. Os pretinhos não estão na presença de Deus. Eles estão aqui, ó, nas trevas. Estão em outro ambiente. Eles estão no primeiro céu, onde ficam os principados, potestades, hortos espirituais da maldade, né? Espíritos, né, que eu falo, potestades do ar. Estão ali trabalhando, né? E essas pessoas vinculadas a eles, mas estão lá junto aos convidados. Aí o pastor, se ele for um indivíduo que conhece Deus de verdade, ele não vai mandar todo mundo levantar a mão. Por quê? Funciona a regra da autoridade, isso é bíblico. Aceitando ou não, não vai mudar. O casal procurou o pastor e deu autoridade ao pastor de ministrar o casamento. Se esse pastor ele não está aqui no terceiro céu, ele vai ministrar um casamento letra, um casamento sem receber as bênçãos espirituais. Porque para estar na bênção do espiritual, ele vai precisar estar no terceiro céu, porque todas as sortes de bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais em Cristo, não estão em outro lugar. Então, e o crente que está espiritualmente nesse ambiente, ele contempla isso. Vamos pensar em termos positivos. Vamos acreditar que esse evento aqui, que eu botei como exemplo, o pastor está nas regiões celestiais em Cristo, o casal está nas regiões celestiais em Cristo, e aquela monte de gente convidada, boa parte deles estão nas regiões celestiais em Cristo. E uma outra parte está em trevas. Qual é o problema nessa história toda? Qual é o problema principal nisso? Quando o pastor não tem entendimento, ele libera uma palavra. Esse casal deu autoridade para o pastor ministrar o casamento. Deram autoridade para isso. Eles pediram ao pastor para fazer. O pastor, por sua vez, dá autoridade para todo mundo estender a mão. Aí, meu amigo, virou a bagunça. Porque deu legalidade para esse que estão em trevas. Isso estou falando se o pastor estiver na luz. Se o pastor não for o indivíduo que está na luz, acabou. Ninguém vai estar na presença de Deus nessa história. E isso vai acontecer o quê? Vai liberar palavras de maldição sobre o casal. Aliás, espírito de bênção. Jesus falou que as palavras que ele disse era espírito e vida. Tem que estar no espírito, tem que estar no terceiro céu, no espírito. Porque na parte de que eu falo aqui de batismo, no sentido espiritual, quantos batismos eu fiz, quando eu impus as mãos sobre a pessoa, eu e minha esposa, aí ministramos ali o arrependimento e também receber o dom do Espírito Santo, eu via sempre vejo espiritualmente o espírito humano da pessoa indo para a presença de Deus. Olha só que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Então, quer dizer, esse pastor, se ele estiver na presença de Deus, aí botou todo mundo para estender a mão. Não deve fazer isso, irmãos. Na verdade, para evitar um mal maior, faz o casamento com o pastor, com um mínimo de pessoas. Vai receber a bênção espiritual para estar na presença de Deus. Faz a festa depois, chama quem você quiser.
Mas não fica fazendo isso aqui não. E principalmente o pastor dando legalidade ao diabo para essas pessoas que estão em trevas aqui no meio do povo, que são colegas, às vezes dos noivos, ou às vezes é colega do colega, às vezes é colega do irmão, que da noiva, às vezes é colega do pai da noiva. São pessoas que não têm comunhão com Deus, não andam com Deus, não tem bênção nenhuma para te dar. Então ele não pode ter não pode dar legalidade para ele estender a mão sobre você. Porque as mãos que são abençoadoras são mãos santas. São mãos de pessoas que têm o seu espírito em plena comunhão com Deus. Ok? Até aqui? Aí aqui para o próximo, ó. Todos com as mãos estendidas, dando continuidade. Ó. Aí, joga o quê? Os que estão na presença de Deus e os que não estão, abençoando o povo. Só que aqui, as palavras são espírito, mas não são vida, são morte. E aqui, nesses aqui, querendo acreditar que eles estão na presença de Deus, os verdinhos, os azuis, coisa que a gente não pode dizer que é absoluto, porque tem muita igreja também que não leva as pessoas a ter vida com Deus como deveria, né? Não trabalha forte nesse quesito, botando a pessoa, vai num culto e a maioria do oração, fazendo um somatório toda a oração, ora 5 minutos. O que é isso, meu irmão? O que é isso? Para pensar. Então, todos com as mãos estendidas sobre as pessoas. Então, vai liberando um monte de palavras. Esses aqui, nas mãos dele, não tem bênção para te dar, não. Então, o pastor que procedeu dando essa legalidade, todos estenderem as mãos, procedeu equivocadamente. Aí eu vou falar um testemunho rapidinho em relação a mim. Eu casei numa situação assim. Então, um monte de colega que eu tinha na ocasião, que estavam no mundão, cheio de trevas, o pastor, todo mundo estendeu a mão e abençoou, né, meu irmão? Meu casamento não foi uma bênção durante os 10 primeiros anos, não. Quando esse entendimento de Deus começou a vir para mim, eu dobrei o joelho, rejeitei tudo isso em nome de Jesus. Você pode fazer isso? Existe esse poder? Você pode desligar. Eu desliguei tudo isso, eu e minha esposa. Primeiro eu conversei com ela, ela concordou, dobramos o joelho, pedimos a Deus para Deus nos casar, nos abençoar, que a gente estivesse nas regiões celestiais em Cristo. Não queríamos um casamento com legalidade de ninguém, porque a gente que começou conosco. Nós demos a legalidade para o pastor, demos, né, a condição para o pastor, por sua vez, deu para todo mundo que estava lá indistintamente. Aí o que aconteceu? Meu irmão, eu fiz isso, minha vida mudou, minha vida deslanchou dali em diante. Então, quer dizer, cuidado, que as coisas espirituais são invisíveis, mas são reais. Então, aqui, orientações finais. Cenário 4. Faça o nosso curso de casamento, que a gente explica tudo isso aí. Separe cerimônia de casamento da festa ou o ministrante do casamento. No mínimo, precisa ter vida com Deus. Nada de dar legalidade para todos estenderem as mãos sobre os noivos. Evite maldições sobre o seu casamento. Ninguém pode dar o que não tem. Se você é casado e sente que seu casamento não é abençoado, pode ser que tenha entrado através da legalidade algo dessa natureza. Voltando só um minutinho. Vamos supor que aqui tenha um grupo de pessoas divorciadas por razões diversas, outros por incompatibilidade de gêneros, que não pode, né? Outros por conflitos, outros porque arrumou uma outra mulher e entrou em paixão, né? Largou a sua esposa, ou adulterou, seja como for. Essas pessoas não têm bênçãos de casamento para passar para você. Isso é um ponto, tá certo? Então, continuando, finalizando aqui, pessoal. Então, fique muito atento a esses detalhes. Case, mas case no terceiro céu, que é onde tem todas as sortes de bênçãos. As bênçãos não estão fora desse ambiente. Isso implica em um pastor, vocês também ter vida com Deus, estar dentro da presença de Deus. Finalizamos aqui. Nós temos aqui o site da nossa igreja. Você pode entrar em contato conosco, se assim for o teu agrado. Se tu quiser mais informações, mais orientações, nós te explicamos com todo prazer, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima e Deus abençoe.